Para fazer esse anjinho, você vai precisar dessa quantidade de pasta, além do bombom e das asas já prontas. Primeiro eu começo passando a cola no bombom, para que ela seque um pouquinho e não fique, a hora que eu colocar o bracinho, ele não fique escorregando. Aí eu procuro sempre sovar a pasta bem antes de modelar, para que ela não fique rachada. Depois de sovar bem, procuro sempre polvilhar minha mão para que não grude a pasta. E agora eu vou fazer como se fosse uma bolinha e faço a cobrinha em seguida para os bracinhos. Procuro fazer sempre iguais, mesmo tamanho, proporcional, e dou uma achatadinha na ponta dele. Essa parte é a que eu achatei, é a que eu vou colar no bombom. Já tô fazendo a marcação para colocar as mãozinhas depois. E aí eu coloco os bracinhos e deixo eles bem juntinhos para poder colocar a mão, que ela vai ficar, o anjinho vai ficar é como se ele estivesse orando, né? Sinal de oração. Agora eu vou para as mãozinhas, a mesma coisa. Sovo bem a pasta. O importante é você não passar muita cola no bombom, porque senão o bracinho escorrega. Por se tratar de chocolate, né? Se fosse pasta com pasta, é mais fácil para colar. Agora eu pego as mãozinhas, faço a bolinha, faço uma conchinha e dou uma achatada nela, para conseguir fazer os dedinhos. E aí eu uso a tesoura para fazer os dedinhos, porque fica mais fácil. E eu sempre começo pelo dedão, faço um triângulo e marco os outros dedinhos. Para não ficar quadrado, eu vou arredondando com o meu dedo mesmo, modelando. Aí a outra mãozinha eu começo o contrário, por conta do dedão. Porque senão, a hora que você for colar uma na outra, elas vão ficar invertidas, aí não dá. Faço a marcação dos dedinhos novamente. Deixo arredondado. A câmera não pegou muito aqui, mas dá pra perceber que eu fiz o mesmo procedimento que eu fiz na primeira mãozinha. Aí as mãozinhas já estão prontas. Passo a cola para colar uma na outra em sinal de oração. E aí, como eu já tinha feito a marcação com o boleador nos bracinhos, fica mais fácil na hora de colar. Eu procuro deixar os bracinhos bem juntinhos, que assim fica mais fácil na hora de colar. E fica mais realista também. Olha que graça, já tá começando a pegar a forma. E agora, eu vou colar o babado, mas antes eu já vou colocar o macarrão. Eu sempre uso o macarrão, aquele com furinho no meio. Quando você for comprar o macarrão para poder usar, porque eu não indico usar palito, tá? Por conta das crianças. Eu acho muito perigoso. Então, eu sempre uso o macarrão. E esse, ele é mais grossinho. É aquele macarrão com furinho no meio. Aí eu vou e coloco o babadinho em cima, para não correr risco. Aí uma dica importante aqui, a hora que você for colocar o macarrão, é você vir primeiro com uma esteca pontuda e fazer o furinho para depois você espetar o macarrão. Por quê? Se você forçar muito, a trufa, ela racha, principalmente se tiver calor. Então, o risco que você pode correr. Para evitar, é bom fazer isso. Agora, nós vamos para a parte da cabecinha. Pego, sovo a massa e faço uma bolinha, o mais redondinha possível. E eu usei um tom cor de pele aqui. No vídeo tá um pouco claro, não dá pra ver muita diferença, mas no final do anjinho montado vocês vão perceber. Aí eu já venho com a marcação da boquinha, para eu saber certinho onde eu vou colocar o cabelo. O cabelo, eu peguei um tom mais escuro, né, de marrom. Vou passar o rolo
corto um círculo. Eu não preciso deixar o cabelo muito grosso, porque depois eu vou vir com acabamento. Então, você pode esticar a massa mais fina, não tem problema. Corto. Eu gosto de tirar uma parte de baixo, para fazer o encaixe melhor do cabelo também. Aí eu vou, centralizo, passo a cola, centralizo certinho o cabelo, sempre deixando um espaço, porque eu vou vir ainda com o topetinho dele. E aí eu junto a parte de trás, corto com a tesoura, porque na hora que eu for fazer a marcação do cabelo, esse detalhe não vai aparecer. Passo a cola para colar, fazer os 2 topetinhos, que é da mesma forma da mãozinha. Eu faço a bolinha, faço uma coxinha e achato. Aí eu colo e vou começando a finalização dele, que é a marcação, né? Eu pego a esteca mesmo, essa de faquinha, para fazer a marcação do cabelo. Eu centralizo certinho o topete, para ficar um acabamento bem bacana e bem carinha de anjo mesmo. Coloquei no meio para ficar dividido e vou marcando com a esteca, para ficar bem natural. Esse modelo de anjo dá para você colocar em outros doces também. Dá para você fazer no cilindro, dá para você colocar no bolo bombom ou em cima de um cupcake. Fica uma graça. E aí eu vou terminando o acabamento do cabelo para poder colar no corpinho. Só que primeiro eu vou fazer o acabamento já do olhinho. Eu tô usando esse pincel bem fininho para conseguir fazer os cílios e tomar muito cuidado na hora de colar a cabecinha no corpinho para não borrar esse olho. Por isso que é muito importante você esperar o tempo de secagem. É que como eu estou gravando aqui, então eu quero fazer um pouco mais rápido, aí eu vou tomar esse cuidado para não borrar. Tá, ó, já coloquei a cabecinha, ele já tá firme. E esse processo de colagem e secagem é muito importante em algumas modelagens. Por exemplo, essa mesmo do anjo, o ideal é as asas dele estarem um pouquinho mole ainda. Mas como eu fui gravar o vídeo pra vocês, eu deixei ela... Já faz um tempinho que eu deixei ela pronta, então ela tá um pouco mais seca. E aí eu tive um pouco de dificuldade para colar. Então o ideal é que você modele ela no momento mesmo que você for colar, porque aí a pasta vai estar um pouco mais mole e aí vai aderir mais fácil, principalmente no chocolate, ó. Procure ver que eu colei um pouco na cabecinha e o restante nas costas do anjo, que é o bombom. E a auréola, eu usei 2 tipos de cortadores redondos, um maior e o menor eu cortei por dentro, já para não ficar emenda, né, no círculo e a auréola ficar com acabamento mais bonito. E passei o pó dourado usando álcool de cereais. Esse babadinho que eu coloquei embaixo é uma renda que eu tenho, um molde, e aí eu cortei ele retinho para ficar menor, para dar esse acabamento no anjinho. E para colar o anjinho na base dourada, eu coloco um pouco de chocolate branco para ele firmar e não correr o risco de escapar. E aí assim fica mais higiênico e mais seguro também para o transporte, para decoração e também na hora que o cliente for pegar para degustar. E olha o resultado final, que doce mais lindo para completar a sua mesa de batizado.